Voltando à segunda semente, o que diz a palavra? Diz então que é semelhante o quê? A pessoa que ouve a mensagem. Então ela ouviu, todos ouviram. E logo a aceita com alegria. Então você fala do evangelho e a pessoa fica animada. Ela logo vai, eu quero me batizar, eu quero. E vai, tudo, está animada. Mas aquele ânimo todo não cria raiz e vai. E aí o que acontece? Mas não possui raiz em si mesmo. Ou seja, ela vai quando a igreja está cheia, ela está feliz, ela vai com um, vai com outro e tudo mais, ela está indo, ela está lá no meio, ela está ouvindo, mas ela mesma não criou raízes. Ela está lá no meio dos amigos, ela está lá no meio do pessoal. Então, ela teve aquela aceitação, ela levantou a mão numa hora de desespero. Eu quero um milagre, eu quero uma cura, eu quero algo. O que é lícito, o Senhor tem poder para isso, mas o que não é suficiente. Então, o que acontece? Permanece por pouco tempo. Tão logo surge algum problema ou perseguição por causa da mensagem, do evangelho, por causa da sua fé, imediatamente abandona. E aí entra Babel de novo, porque dela será requerido, cobrado, o sangue dos profetas, o sangue dos servos. Quantos foram queimados em fogueiras? Quantos foram apedrejados? Quantos foram lançados nos coliseus? Quantos foram, inclusive, decapitados? A palavra do Senhor diz. Então, queridos, são muitos. Por quê? Porque a perseguição vem, mas esses que eu disse foram os que não abandonaram, foram os que permaneceram, até a ponto de dar a sua própria vida. Mas muitas vezes não é assim que acontece no nosso meio. E a gente tem que vigiar para isso não aconteça na nossa vida. Porque é de Babel que vem a perseguição. Ah, não, mas quem me persegue não é. Quem me persegue é a minha família. Mas por influência dos ensinamentos, dos enganos, da embriaguez que vem de Babel. Então, eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho um avô, não sei, que ele está comprometido lá com o candomblé, com a umbanda, com o espiritismo, com não sei o quê, com o islamismo, o que quer que seja, tudo igual. Então, ele fica irado, ele não quer, ou até ateu, e ele fica revoltado com a sua fé, e ele te persegue, e ele te rejeita e coloca de lado, e tudo que você faz agora está errado. Certo é estar lá na balada, certo é estar lá nas drogas, certo é estar fazendo o que o mundo faz, mas o que você faz está errado. Então, a perseguição. E essa perseguição vem por influência de Babel, vem pelos ensinos de Babel. Ah, não, mas o importante não é você ficar indo na igreja, o importante é você ganhar dinheiro, é você ter suas coisas, é você crescer. Isso. Da onde vêm esses valores? Não é da palavra. Esses valores vêm de Babel. Por isso ela fala dos comerciantes que comercializavam ouro, prata, madeiras preciosas, marfim, e aí vai falando várias e várias coisas, né? Por quê? Porque o importante é o dinheiro, o importante é, crescer financeiramente. Espiritualmente, o mundo nem se preocupa. Então, querido, se você pegar um filme, você pegar uma música, quantas vezes fala de tantas coisas? Romances e tal, prosperidade, mas não fala do Criador. Não fala de arrependimento, não fala de se voltar ao Pai Celestial. Mas essa é a mensagem da palavra. É isso que é importante para nós vermos como o mundo ensina uma coisa e como a palavra ensina outra completamente diferente. Então, queridos, aí nós começamos a ver que eu tenho que me afastar do mundo. Porque essas perseguições vêm de Babel. E muitos não se firmam no Evangelho, por quê? Porque vêm as preocupações, vêm as perseguições. E isso é permissão do Pai Celestial. Não pense que ela está vencendo ninguém. Isso é permissão, porque a fé não pode ser uma fé sem raiz, ela tem que criar raiz. Então o Senhor permite essa fé ser provada. E muitas vezes ela não é aprovada. Por quê? Porque quando surge algum problema ou perseguição, logo abandona. Eu queria tanto ir na igreja, mas minha esposa não aceita. Eu queria tanto ir na igreja, mas meu pai e minha mãe não aceitam. Eu queria tanto seguir a verdade do Criador, mas o trabalho, eu preciso trabalhar, não dá tempo. Então, assim, são várias coisas. E aí você vê que aquela pessoa não criou raiz. Ela está indo por o quê, muitas vezes?
por conveniência, por o que é mais fácil. Entendeu? Então, assim, ela não entendeu ainda o Evangelho. E aí, aquela planta que parecia que ia crescer, acaba morrendo no primeiro problema ou perseguição. Ah, mas me desempreguei, agora não dá mais para ir na igreja, eu preciso dar um jeito na minha vida, o que eu preciso não é ir na igreja, o que eu preciso é trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E a gente ouve muita gente falando isso, e em vez de trabalhar, vai se envolver com coisas erradas, e aí quando você encontra de novo a pessoa, ela falava que não podia buscar Deus porque precisava trabalhar, e quando você vai ver, ela não está trabalhando nem buscando a Deus, ela está o quê? Às vezes está num bar bebendo para esquecer os problemas, e está lá usando droga, e quantos estão aqui no Brasil, na Cracolândia, por causa disso? Então assim, a pessoa tem que buscar o Criador. Bom, mas teria muito o que dizer aqui, mas eu quero só que fique claro o paralelo entre essa coisa das perseguições, dos problemas, e o sistema que Babel ensina para as nações. Que as nações tomam dela, porque as nações estão embriagadas por ela. Então as nações é assim, você não tem dinheiro, não come. E se você não for estudado, você também não tem valor. E aí se você não produzir, você não ganha. E é tudo baseado no dinheiro, nas mentiras, nas idolatrias, nas facilidades. Ah, para que eu vou na igreja? Para que eu vou ler a Bíblia? É mais fácil colocar um sal grosso atrás da porta e tá tudo bem. Posso continuar no cigarro, pode continuar na prostituição, pode continuar fazendo o que quer. Ou seja, tampa o céu com a peneira e no fim acaba sendo condenado junto com Babel. Porque a pessoa diz que aqueles que não saírem dela serão com elas condenados. Haveria muito que falar, mas não temos tempo para nos aprofundar tanto assim, mas você mesmo pode refletir sobre o que eu estou te dizendo. Então nós vemos que todos os problemas nos corações, nas vidas, para não aceitarem o Evangelho, têm relação com Babel. E é por isso o juízo dela tão rigoroso, porque ela é inimiga do Criador. Por isso nós temos que cortar todo vínculo com ela, sem ecumenismo, sem coisas do tipo, ah, mas então você vai sair aí contra as pessoas? Não é isso, você vai sair contra a mentira, contra o mal. A palavra do Senhor, depois eu vou ler isso em uma próxima oportunidade, em breve, que lá no capítulo de Ezequiel, capítulo 18 do livro de Ezequiel, diz que o Senhor não tem prazer na morte de um ímpio. Antes ele quer que este ímpio se arrependa, mas é necessário arrependimento, porque senão não haverá salvação. Terceiro tipo de semente, que é aquela que caiu entre espinhos. O que seriam esses espinhos? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, versículo 22. Este é quem ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida e o fascínio enganoso das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Ou seja, às vezes está na igreja, aceitou lá a palavra, ouviu, mas é infrutífero. Vai na igreja, sai da igreja, a vida não muda, não há compromisso verdadeiro. Pense bem nisso. Não é que não cresceu lá uma planta, mas não dá fruto. E quantos estão assim até mesmo dentro das igrejas, quem dirá fora? Cresceu, aceitou o Evangelho, eu creio, eu gosto da palavra. Ah, é bom ouvir a palavra, né? É bom. Só que aí quando você vai ver a vida da pessoa, ela ouve, mas ela não acata. Ou ela acata seletivamente, ou seja, isso sim, isso não. Por exemplo, está em moda no mundo inteiro aí, divórcio. Divórcio, quem diz que é errado? A palavra diz. Tirando lá, tem que ler a palavra, pode ler lá em Coríntios capítulo 7, mas eu não quero falar sobre isso especificamente. Mas assim, se nós formos pelo sistema do mundo, ensinado por quem? Por Babel, que é essa influência má que está sobre as nações, o que acontece? Ah, divórcio pode, mas a palavra não aceita. Ah, mas aborto pode, a palavra não aceita. Ah, mas o homossexualismo, o lesbianismo pode, a palavra não aceita. Então, querido, o que acontece? A pessoa às vezes está lá, mas ela não dá fruto. Por quê? Diz aqui bem claramente. Vamos ver de novo. As preocupações dessa vida. Ah, não, mas eu tenho uma conta para pagar, mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que correr atrás, eu preciso fazer por onde? É verdade, precisa. A pessoa tem que comer pelo suor do seu próprio rosto. Mas isso não pode ser uma desculpa para não buscar o Criador.
O Criador deve estar em primeiro lugar. Amar ao Criador acima de todas as coisas. Se a pessoa já não faz isso, ela já está se desviando por caminhos tortuosos. Então, as preocupações da vida, mas o sistema vindo de Babel, se você ler bem lá no capítulo 17, 18, você vai ver o quê? Que ela influencia os líderes das nações. E eles, e os comerciantes e tudo mais. Então, a nação, ela se molda de uma forma que ela exige, a pessoa tem que trabalhar, não dá tempo, faz hora extra, vai, ó conta, ó imposto, ó isso, ó aquilo. Tudo isso é devido, viu? Imposto tem que pagar, diga-se de passagem, porque até o próprio Yeshua pagou. Mas a questão é uma coisa assim, e a pessoa às vezes toma isso como uma desculpa, isso toma tanto a mente, é preocupação tão forte na vida da pessoa, que logo ela abandona a fé. Porque ela não consegue entender que a fé vai dar a ela o sustento para ela vencer essa preocupação. Então ela retrocede e deixa a fé. Por quê? Porque existe um sistema, existe um agir para que ela deixe, um agir da parte do adversário mesmo. Se utilizando dessa prostituta que é Babel. Ela vem seduzir e fala, esse caminho está difícil, está tomando o seu tempo. Ah, fazer as coisas com honestidade é muito difícil, vamos pelo caminho mais fácil, tem que sair por aqui, vamos por aqui mesmo, porque aqui vai dar certo. E aí a pessoa vai por lá e acaba abandonando o evangelho, às vezes até fica numa igreja, só que ela não dá fruto, ela não muda, ela continua sendo a velha criatura. Então é necessário mudança, é necessário repensar isso, queridos. Mas o que eu acho mais interessante dessa terceira semente, que os espinhos, né, aquilo que está sufocando a fé. A pessoa quer crer, quer dar fruto, mas é tanta preocupação. Não, mas se eu pagar imposto direito não dá para manter o meu comércio. E aí ela vai, e ela acaba cedendo. E quando você vê, ela é igual a todo mundo. Ela não é uma luz, ela não é sal e luz. Infelizmente isso acontece demais. Só que algo que me chama mais atenção, que eu acho assim, que é algo muito forte, é essa palavra. Mas as preocupações desta vida, nós falamos, e o fascínio enganoso das riquezas. Eu falo sempre enganosos, bem enfatizado, né? Por quê? Porque, de fato, comigo também, as riquezas parecem lindas. Quando você olha alguém num carro bom, quando você olha alguém com um telefone novo, quando você olha alguém com a roupa mais bonita, da melhor marca, aquilo dá um fascínio, dá uma vontade de estar perto, dá uma vontade de ter. Só que é enganoso. O Senhor já diz, isto é enganoso. Isto não vai te fazer feliz. Isto vai te deixar decepcionado. Isso não tem poder para te salvar. Só que aquilo é uma sedução da prostituta. Então ela vai, o que é? O que você quer? E aí ela vai trazendo mercadoria. E é muitos, porque aqui diz que os comerciantes da terra que vêm pelos navios, né? E você sabe que a maioria das mercadorias chegam aos países por navios. Então o que acontece? Vai trazendo. Não, o que o povo quer? E vai mandando, e vai mandando. E a pessoa naquela coisa, eu preciso ter, eu preciso ser igual aos outros, eu preciso ter, é novidade, tudo. E aquilo vai. E aquela coisa acaba dominando a vida dessa pessoa. Então ela fala, mas se eu seguir o evangelho eu não posso, eu preciso ajudar os pobres, eu preciso focar minha vida para a glória do Pai, mas eu quero tanto ter isso, quero tanto ter aquilo, quero tanto crescer aqui e tal, e sair com os amigos, ir naquele restaurante e tudo mais e tal. E aí a pessoa vai se deixando tomar muitas vezes por isso e acaba se pegando naquela massa pegajosa que diz o capítulo 18 do livro de Revelação. E aí nós então vamos chegar na última semente. E essa última semente eu vou falar com vocês logo mais após um pequeno intervalo que nós faremos. E você continue assistindo, porque eu creio que esta última é a mais importante. É o que nós devemos tomar para a nossa vida. Um resumo do que nós falamos aqui, o que é então? O Senhor Yeshua está falando de coisas interessantes. E estas coisas todas, se você for traçar um paralelo com o que Babel tem oferecido para o mundo, o que a grande prostituta tem dado às nações, como ela tem feito para que as nações fiquem embriagadas, sem rumo e sem relacionamento com o Pai Celestial, está tudo descrito aqui, na parábola que nós conhecemos como parábola do semeador.
Então você pode traçar um paralelo. Aquilo que Yeshua disse é exatamente aquilo que nós vemos no livro de Revelação. Só que ele diz no sentido de alerta, para que a gente possa ter consciência. Que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome Yeshua HaMashiach. Amém.